Olá, bom dia. Cerca de um mês aconteceu a reunião nacional do Fórum das Entidades Sindicais que representam os trabalhadores do Serviço Público Federal. O encontro reuniu aproximadamente 400 pessoas, que tiveram a missão de debater e construir uma pauta unificada de reivindicações e um calendário de lutas para este ano. O Diálogo Plural de hoje vai tratar sobre esse assunto, com a participação de Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. E contamos ainda com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Roberto, a participação da FASUBRA nesse encontro nacional e a construção desse calendário unificado, como é que ficou esse encontro, essa participação e esse calendário? A FASUBRA participa ativamente sempre da reunião de fórum dos servidores públicos federais, com a presença de centenas de sindicatos, confederações e federações, e aprovou um calendário de lutas que vai ser agora no começo de março. Rebouças, para construir uma pauta de reivindicação, é necessário essa unificação de uma pauta só dos servidores para ter uma luta comum? Sim, vejamos. Nós, servidores públicos federais no Brasil, que é um dos países da América Latina que tem o maior número de servidores públicos da União, num país continental, com 27 estados, uma população enorme, com instituições públicas federais espalhadas de norte a sul, leste a oeste, de Iapoca ao Chuí, para organizar esses trabalhadores é um trabalho muito grande. São 3 poderes onde esses trabalhadores estão lotados: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo na esfera da União. Para isso, nós temos distribuídos nessa categoria dezenas de federações de trabalhadores nos serviços públicos da União, os famosos servidores públicos federais. Nós temos centenas de sindicatos de bases nos estados, com interesses e pautas específicas. Imagine o que é organizar a representação de um total de 1.500.000 servidores públicos federais no Brasil. Não é fácil. E foi isso que nós conseguimos montar essa engenharia sindical e política para termos uma pauta unificada, um calendário unificado para enfrentarmos os ataques do governo Dilma, anunciados agora já em janeiro, como o ajuste fiscal, o corte de 22 bilhões de reais no orçamento, e só para a educação 7 bilhões de reais. E aí, nós nos reunimos nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro em Brasília, para montarmos uma pauta unificada, e com muito trabalho conseguimos. Para representar os servidores federais nesses 3 poderes, nós elencamos 20 eixos apenas. Agora, são 20 eixos que unificam todos os servidores. Porque, na verdade, são muito mais eixos, né? Muito mais reivindicações. Necessidades de cada sindicato, de cada categoria é diferente, e reunir isso se torna cada vez mais forte, digamos assim? Isso. Inclusive, o índice de perdas salariais. O índice de perdas salariais nos servidores públicos federais que trabalham na área da educação passa de 33%. Já o índice, o índice de perda salarial do poder legislativo, do poder judiciário, é diferente. E aí nós conseguimos um índice que atenda a todos, que é um índice de 27,3% de reposição. Outro ponto que unificou todos nós foi a database. Os servidores públicos não têm database, ou seja, não tem uma lei que diga quando e quanto será a reposição de perdas pela inflação. Nós conseguimos unificar esse eixo em torno ao dia 1º de maio de cada ano, sendo uma lei encaminhada ao Congresso Nacional para ser votada a partir de agora com a database. Então, são os 2 pontos que encabeçam os eixos, ou seja, a pauta de reivindicações unificadas dos servidores públicos federais. E aí, esses eixos eles vão até o 20º, atendendo aos 3 poderes. Com isso, nós já entregamos no dia 2 de fevereiro ao governo federal
essa reivindicação e esperamos que o governo nos atenda. Porque após essa entrega dessa pauta, o governo já anunciou que no dia 20 de março irá receber a representação das federações e das confederações representativas dos servidores públicos federais. E esperando que lá no dia 20 o governo já aponte uma resposta ou uma mesa de negociação com um calendário de negociação. Porque frente à crise econômica que nós estamos vivendo e os ataques que o governo Dilma está fazendo aos servidores públicos em especial, mas a toda a classe trabalhadora brasileira, só nos resta uma saída. Se o governo não nos atender, nós iremos deflagrar uma greve por volta de maio a junho desse ano, uma greve geral de todos os servidores públicos federais do Brasil. Roberto, o Rebouças falou sobre essa questão da unificação de uma pauta, já que tem centenas de sindicatos nos estados, né? 1 milhão e tantos servidores que se coloca para unificar isso. A FASUBRA, que tem esse papel importante, que reúne, digamos assim, que se toma-se um norte, como é que ela faz para que ela trabalhar esse calendário, trabalhar essa unificação, a mobilização desses sindicatos nessa luta comum? Sim, a FASUBRA está orientando o sindicato de base para chamar uma paralisação dia 3 agora, em todo o Brasil, em todas as universidades do país, e também no dia 6, uma paralisação contra a EBSER, que está aí em todo o Brasil, tem 40 e poucas universidades que está com esse hospital universitário, que é essa empresa que a EBSER significa Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, que está dentro dos hospitais universitários do país. Vamos fazer um ato e uma manifestação no Rio de Janeiro, dia 6, contra essa empresa. Então a FASUBRA está chamando todos os sindicatos de base para participar nos seus estados e como também no encontro nacional, que vai coincidir com a nossa plenária nacional, que é no dia 7 e 8. Então ela faz essa ligação, ela transmite e exige, que não que exige, né? Mas que mobiliza os sindicatos. Que mobilize os sindicatos de base para fazer essas paralisações no dia 3 e 6. Rebouças, aqui do Rio Grande do Norte, também tem... Quais são os representantes aqui do Rio Grande do Norte que participaram dessa... Tem o Sinteste que participa. Qual outro representante? Como foi essa participação? A participação do Rio Grande do Norte nesta reunião ampliada das entidades do Serviço Público Federal, ela foi feita através do Sindipreves, do nosso sindicato Sinteste, dos trabalhadores do Sinteste, também da Conlutas, o Sintrajurne e servidores de base de outros sindicatos federais. Inclusive, um dos encaminhamentos foi, a partir daí, formar um fórum em cada estado, o Fórum dos Servidores Públicos Federais. E aqui no Rio Grande do Norte, nós já fundamos, está funcionando todas as quintas-feiras, às 15 horas, no auditório do Sindipreves, onde todos os diretores de sindicatos e entidades de trabalhadores do Serviço Público Federal são convidados. Às 15 horas, quinta-feira, no Sindipreves, onde nós discutimos esses eixos para poder mobilizar as categorias de base. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos Sindipreves, que representa os servidores da Previdência, nós temos o Sinteste, os técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA. Nós temos o Sintcef, que abrange os servidores de vários ministérios. Nós temos o Sindicato da Polícia Federal, o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, associações do INCRA, do IBGE, do Sinasep, que são professores e técnicos do IFRN. Enfim, todos os servidores federais estão representados nesse fórum que está funcionando a partir de agora justamente para mobilizar, comunicar à sociedade, mostrar a importância do serviço e dos servidores públicos para a construção e o desenvolvimento econômico e social. Porque se nós não fizermos esse trabalho de base nos estados, não teremos força. Não basta só uma federação ou uma confederação deflagrar ou decretar uma mobilização, se não tem o sindicato de base para sustentar e levantar as bandeiras da luta que nós estamos travando para termos a reposição salarial e todos os pontos da pauta que apresentamos ao governo. Bom, o Diálogo Rural vai para o seu primeiro intervalo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o Roberto responder no nosso segundo bloco. O Roberto falou sobre a questão da paralisação que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 3 de março, e a gente vai detalhar um pouquinho, Roberto, como é que vai ser essa paralisação, como é que os sindicatos vão agir, manifestações,
panfletagem? Que tipo de mobilização vai ser essa? O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Rural de hoje, que debate sobre a paralisação nacional dos servidores públicos federais, com a participação de Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Roberto, eu deixei a pergunta no bloco anterior sobre essa questão da paralisação que vai acontecer na terça-feira. Como é que você poderia dar um detalhamento, uma pincelada maior sobre isso? Sim, a federação, a FASUBRA, orientou os sindicatos de base que fizemos uma paralisação em todas as reitorias do país e também nos hospitais universitários onde tem a EBSER, para a gente dar mais visibilidade à população e também mostrar para os servidores que o arroz salarial está aí tirando todos os direitos nossos, sem perspectiva de nada. Rebouças, aqui no Sinteste, seguindo essa orientação da FASUBRA, como é que vai ser a paralisação, como é que vai ser a mobilização? Primeiro nós realizamos duas assembleias, uma aqui da UFRN e outra em Mossoró, da UFESA. E as duas assembleias referendaram essa paralisação do dia 3, porque é uma paralisação que vai dizer para o governo, olha, governo, nós queremos negociar, abra o processo de negociação, porque caso isso não seja feito, aí nós vamos acrescentar a mobilização dos servidores públicos federais unificada para desenvolvermos mais atividade na perspectiva de pressionarmos o governo a fazer aquilo que ele não fez em 2012, não fez em 2013 e nem fez em 2014, que foi negociar com os servidores públicos federais e, em especial, com os da universidade, toda uma pauta de reivindicações que foi entregue desde 2012. E até agora nós não recebemos a resposta. O governo não negociou, nem negocia, sempre empurrando com a barriga, atendendo aos outros interesses, mas não atende aos interesses daqueles que constroem o Estado brasileiro. Roberto, a paralisação é um sinal que pode vir uma greve geral, realmente mostrando a insatisfação dos trabalhadores com o governo? Sim, claro, com certeza. Os acordos da greve de 2012, que terminaram esse ano, e para qualquer reajuste o governo não nos atendeu. Temos a perspectiva de renegociar a nossa pauta anterior, que o governo até agora também congelou. E se não vier chamar a nossa federação para um acordo, conversar, fazer um debate, é greve, com certeza. Rebouças, quando a gente olha para o cenário nacional e vê, por exemplo, escândalos como o da Petrobras e outros órgãos federais, a corrupção, isso, digamos assim, torna o trabalhador, o servidor público federal, dá um gás a mais para que ele possa exigir do governo, já que há um dinheiro que foi completamente desviado, bilhões de reais sendo colocado no ralo, indo para um e para outro, e não sendo revertido para os servidores federais, para as universidades, para os hospitais. Isso faz com que dê um gás a mais a esse trabalho iniciado pela FASUBRA, indo pelos sindicatos, já que se vê uma mobilização que o governo, como vocês bem disseram, em 3 greves, fica protelando e não se resolve nada. Como é que fica essa situação? A partir das jornadas de junho de 2013, quando a juventude e os trabalhadores foram às ruas reivindicando melhoria na saúde, na educação, a melhor qualidade dos transportes públicos, a partir daí se abriu esse espaço para essas reivindicações. Por outro lado, o que a população assiste, principalmente a população mais carente, é o crescimento e o desenvolvimento da corrupção desse país. São escândalos em cima de escândalos, a roubalheira espalhada, e essas pessoas não são punidas. A mídia divulga, os trabalhadores reclamam, nós notamos nos hospitais por que é que não existe leitos, por que é que não tem médicos, por que faltam enfermeiros, por que faltam as condições mínimas para a saúde, por exemplo, é porque esse dinheiro todinho ele é canalizado para a corrupção. Na educação, os professores ganhando salários miseráveis, os alunos sem laboratório de física, sem laboratório de química, de biologia. Muitas vezes na zona rural os alunos se sentam no chão, a metade da turma tem cadeira, a outra metade não tem, falta merenda, não tem professores concursados. Na segurança pública a gente nem fala, né? O aumento da violência, os bandidos aí soltos, mandando, inclusive roubando até as delegacias. Por quê? Porque esse dinheiro que era para ser aplicado nos serviços públicos, eles são desviados para a corrupção, para o ralo da corrupção, que é uma chaga no Brasil que todo mundo está vendo.
Então, isso causa uma indignação, isso causa uma revolta, porque o cidadão ele não é atendido quando está doente nos hospitais, porque o dinheiro que era para ser investido no atendimento básico está aí. E isso vem acumulando junto aos planos econômicos de arroxo salarial, de corte de direitos, de retirada de conquistas trabalhistas dos servidores, principalmente os públicos, vem fazendo com que as massas comecem a se organizar, comecem a reivindicar e se revoltar. E é isso que nós estamos vendo. Quem acessa o Facebook vê o que a gente está vendo, né? Pedido disso, reivindicação daquilo, denúncia daquilo. Os meios de comunicação muitas vezes têm contradições, mas o que nós estamos defendendo é uma pauta que resgate a dignidade e os interesses dos servidores. Roberto, é o que o Rebouças falou sobre essa indignação, também chegar ao servidor público de uma forma que, digamos o seguinte, a população não é atendida no hospital, chega numa universidade, não é bem atendida, não por culpa do servidor, mas pelas condições. E aí, geralmente, o servidor público é penalizado, é culpado pela sociedade pelo serviço. Quer dizer, o servidor público está pagando por uma atitude do governo em não desenvolver um plano, digamos assim, de investimento nas universidades e em qualquer outro setor público. Quem acaba pagando o pato ao servidor, que não tem nada a ver com isso. É verdade. E com essas terceirizações que está aí aplicando, que também com as privatizações que estão vindo aí, não é só no serviço público, em todas as esferas, que é município, estado e federal, está tendo todo esse projeto contra os trabalhadores. E a gente tem que dar um ponto final nisso. Como? Com as lutas, chamar os trabalhadores, vestir a bandeira, mostrar para a população que não é nós, trabalhadores e servidores públicos, que somos culpados do que está acontecendo no país todo. Então, a única solução é o quê? Ir às ruas, fazer a luta e mostrar o debate. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos no próximo bloco também discutindo sobre a questão das mobilizações que vão ocorrer dos servidores públicos federais. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a paralisação nacional dos servidores públicos federais, com a participação do coordenador da FASUBRA, Roberto Luiz, e com a participação de José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Roberto, dia 25 de fevereiro, na quarta-feira passada, houve o lançamento da campanha salarial 2015, lá no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi vitorioso esse lançamento? O que aconteceu nessa data? Sem dúvida, foi vitorioso sim para toda a categoria. Fizemos uma manifestação com vários sindicatos presentes, centrais sindicais, federações também estavam presentes, e estava até acontecendo nesse mesmo dia o congresso do antes. Eles suspenderam o congresso, foram para botar o bloco na rua, saíram naquela caminhada, fizeram a manifestação de frente ao planejamento, e o que aconteceu? O ministro não quis receber ninguém. Quisemos protocolar a nossa pauta para fazer renegociação e eles nem abriram a porta. Quer dizer, que fica, digamos, algo truculento em relação ao governo e não receber os servidores. Estão dizendo, exatamente. O governo não tem nem responsabilidade com nós trabalhadores dos serviços públicos federais. Rebouças, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão, quer dizer, você colocou para nós a questão dos 20 pontos que estão sendo discutidos pela unificação. E 2 deles foram colocados sobre 27,3% do reajuste salarial linear para todas as categorias e a data base no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Há algum outro ponto, outros pontos tão importantes? Claro, os 20 são, mas alguns que podem dar maior importância? Sim, dentre os 20 tem alguns que têm um destaque, porque eles repercutem imediatamente em reposição salarial. Como, por exemplo, a isonomia entre os auxílios. Auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche. Nós que trabalhamos no poder executivo, nós temos os menores auxílios. Por exemplo, o auxílio alimentação é 1/3 do valor das pessoas que trabalham no poder judiciário. Já o poder legislativo tem um valor distinto do poder judiciário. E entre os 20 pontos nós reivindicamos a isonomia por cima do valor desses auxílios, né? O auxílio no bom sentido, não aquele auxílio esmola, porque futuramente nós iremos lutar para incorporar isso aí. Temos também, entre os 20 pontos, um ponto importante, bem específico para os servidores novos, os que estão entrando no serviço público, que é
rever a lei que cria a FUNPRESP, que é um fundo de pensão, onde o servidor vai ter que pagar para poder ter uma aposentadoria menos ruim após 30 anos de serviço, quando ele estiver já na idade muito interessante, a partir dos 60 anos. Entre outros pontos, nós temos também a defesa de projetos de leis e PECs, projeto de emenda constitucional, que tramitam no Congresso Nacional de nosso interesse, como a PEC 555, que visa acabar com a contribuição previdenciária dos aposentados. Os aposentados no governo Lula, agora no governo Dilma, eles voltaram a contribuir com a reforma da Previdência lá em 2013. Não é justo um servidor público que contribuiu durante 35 anos, quando se aposente, continue contribuindo para o resto da sua vida. Então são matérias que estão tramitando no Congresso Nacional que somos a favor que seja aprovado. Ou seja, aprovado no sentido de derrubar essa PEC, acabar com a contribuição previdenciária para os aposentados. Como também a legislação que estimula a terceirização de Sandro Mabel, o senador Sandro Mabel, como a EBSER, né? Nós lutamos para que a lei que criou a EBSER seja revogada, porque a EBSER nada mais é do que a privatização dos hospitais universitários que são ligados às universidades federais, entre outras peças legais que prejudicam os trabalhadores, como a lei de greve, entre outras leis que vêm no sentido de tirar direitos, reduzir benefícios dos servidores públicos federais. Então, foi justamente isso que nós falamos no primeiro bloco, esse conjunto de reivindicações que formamos um blocão de 20 eixos para colocarmos na mesa de negociação, tendo em vista que o governo, já no dia 25 próximo passado, já rejeitou isso aí. Acenou para o dia 20 de março essa primeira rodada de negociação, já fruto dessa mobilização inicial que já incomoda o governo, porque está bem claro para todas as confederações, se o governo Dilma não abrir o processo de negociação com os servidores federais, nós iremos paralisar esse serviço até que ela atenda, porque é um governo que atende aos interesses dos patrões, dos empresários, dos banqueiros, mas não atende aos interesses dos trabalhadores. Roberto, desculpe, Rebouças, continuando, você falou sobre a questão da EBSER, a luta contra a EBSER, que é a luta nacional, puxada pela FASUBRA e todos os sindicatos, e o Sinterf vai ter um ato na dia 6, na próxima sexta-feira. Que ato vai ser esse, o ato público lá na EBSER? O que se tem, qual o objetivo desse ato? Se colocar para a população, exatamente mostrar que realmente aquilo ali não é o modelo ideal para o serviço público? A EBSER, no Rio Grande do Norte e em todos os estados, já mostrou para que veio. Veio para precarizar o serviço de saúde, terceirizar no sentido de privatizar aquele serviço. Então, a EBSER é uma ponte de privatização dos hospitais universitários, utilizando a terceirização. Os servidores, através da CLT, que foram contratados para trabalhar na EBSER, têm procurado o Sinterf para fazer reclamações sobre assédio moral, a má gestão da empresa, os direitos que eles tinham dentro dos hospitais, principalmente aqui no Hospital Onofre Lopes, no Hospital Ana Bezerra e na maternidade Januário Cico, eles estão perdendo. E esses serviços estão sendo precarizados. Por quê? Até agora, nós tínhamos apenas uma porta de entrada desses hospitais. E a partir de agora, são duas portas. Uma porta daqueles pacientes que têm condições financeiras de pagar serviços e uma porta para a maioria pobre e carente da população do Rio Grande do Norte, que é através do SUS. E aí a gente sabe quem vai ser priorizado. A prioridade vem para os planos de saúde, que é o setor já privatizado dentro dos hospitais administrados pela EBSER. Então, esse ato do dia 6, às 8 horas, 6 de março, às 8 horas, em frente ao Hospital Onofre Lopes, é para nós protestarmos contra a privatização daquele hospital e contra a precarização que está instalada naquele ambiente de trabalho. Roberto, no início do ano a FASUBRA já tinha protocolado junto ao governo, solicitando audiência para tentar, digamos assim, resolver algumas pendências das greves passadas e alguns pontos para esse. Essa atitude que ocorreu no dia 25, na quarta-feira, que a gente já falou um pouquinho,
foi exatamente uma possível resposta de também não querer receber os servidores e aí partir para uma atitude mais, digamos assim, mais séria com relação a isso? Com certeza. A FASUBRA, no começo de janeiro, no dia 7, protocolou ao planejamento e ao MEC uma pauta de reivindicação dizendo que vamos renegociar a nossa pauta anterior, que ficou com vários pontos pendentes, e também incluir alguns pontos futuros para a nossa categoria. Negou. Aí no dia 5 de março, ou 5 de fevereiro, também protocolou outro documento, levou não. Dia 12 de fevereiro, outro documento, levou outro não. E agora, dia 23, entregamos protocolado outro documento, recebeu não. Quer dizer o quê? O governo quer compromisso conosco, trabalhadores, está recebendo a gente como qualquer um, que isso aí é uma coisa que não pode aceitar. A categoria tem que sair das suas bases, tem que fazer a manifestação, tem que levantar a bandeira, porque se não fizer isso, não vai ter perspectiva de aumento nenhum, coisa nenhuma para 2016 e 2017. Então, como o Rebouças falou aí, nós, para complementar o que ele falou, somos o menor salário do Serviço Público Federal, é os trabalhadores das universidades federais de todo o país, como os técnicos administrativos e como os docentes também. Então, tem que vestir a camisa e sair para a luta. É uma alternativa que tem nossa para bater nesse governo. Nós estamos chegando ao final do Diálogo Plural, nós temos agora alguns 30 segundinhos. Rebouças, tem alguma novidade do Sinteste, alguma luta que está sendo conseguida dentro aqui da universidade? Sim, o Sinteste ganhou na justiça, foi uma vitória importante no campo trabalhista, que é suspender o desconto do imposto de renda sobre o abono de permanência dos servidores, dos aposentados e dos ativos. Então, nós fazemos um chamado à categoria para comparecer ao Sinteste, para assinar documentos, porque uma parte desse dinheiro vai ser reposto pela administração da UFRN. A magnífica reitora, professora Ângela, já nos garantiu que esse dinheiro será entregue de volta sem precisar de ação judicial. E a outra parte, o pessoal que se aposentou entre 2005 até 2009, terá que entrar na justiça e com uma possibilidade muito grande de ganhar a ação para receber de volta os valores descontados indevidamente por o governo. E a partir de agora, a partir de março de 2015, não descontar mais imposto de renda sobre os valores do abono de permanência, que são trabalhadores que têm um tempo para se aposentar, mas permanecem, é por isso que é abono de permanência, porque eles permanecem no serviço público dentro da legislação que aceita até 70 anos o servidor público poder desenvolver suas atividades no serviço público. Então, fazemos um chamado a esses servidores, que é em torno de 1.500 pessoas que têm direito a receber esses recursos de volta. Nós não sabemos ainda quanto é, porque a UFRN, através do Departamento da Administração do Pessoal, irá nos dar a lista com os valores que essas pessoas irão receber. Foi uma grande vitória do Sinteste neste ano. O Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Muito obrigado. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste, também obrigado aqui pela sua presença no Diálogo Plural. Nós é quem agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.